Amados irmãos, a graça e a paz seja contigo, com toda a sua família. Eu quero falar um pouquinho sobre o Apocalipse. O Apocalipse, a revelação do Senhor Jesus, esse é um livro que nos mostra os acontecimentos passados, presentes e futuros. No capítulo 1 nós temos o primeiro advento do Messias. Capítulos 2 e 3 nós encontramos o período que estamos vivenciando, as fases da igreja, que são 7 períodos proféticos, capítulo 2 e 3. E depois, nos restantes dos capítulos de 4 a 22, são acontecimentos futuros que ainda irão acontecer. E aí nós temos também algo muito interessante. A maioria dos verbos no Apocalipse acontecem no passado, como se já tivesse acontecido. Por que isso? Primeiro, porque Deus fala as coisas que não são como se já fosse. Segundo, João, ele teve uma visão, uma revelação em forma de visão. E ele narra essa visão como algo já acontecido, quando na verdade ainda irão acontecer. Nós estamos hoje no capítulo 3 do Apocalipse. Do capítulo 4 em diante, a igreja já terá sido arrebatada. E logo na sequência, principalmente do capítulo 6 até o 19, vai desencadear os juízos do Apocalipse dentro da grande tribulação, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, que nós já falamos. Bom, então nós precisamos nos atentar a isto. O verbo vem no passado, como se já tivesse acontecido, quando ainda irão acontecer. E um detalhe muito importante que eu quero frisar aqui. As coisas não acontecem porque estão escritas, mas estão escritas porque irão acontecer. Copia isso. As coisas não acontecem porque estão escritas, mas estão escritas porque irão acontecer. Nós temos, por exemplo, no Apocalipse 1:19, a divisão do livro, onde João diz: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então o Apocalipse se divide nestas 3 partes. As coisas que João viu, as que são, capítulos 2 e 3, o período da igreja, em 7 tempos, e as que depois destas irão acontecer. E eu queria falar para você que as profecias lembram-nos que na iminência da catástrofe que se aproxima, nós somos testemunhas da graça de Deus. O Senhor Deus é quem nos revela o futuro e somente Ele. As profecias, como diz o apóstolo Pedro, é como uma luz que alumia em lugar escuro. Deixa eu te repetir uma palavra, que está lá em Provérbios 29:18. 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então fique ligado nessa palavra. O Apocalipse, nós já temos no capítulo 1, de 1 a 3, o título e o assunto do livro. São as revelações de Jesus Cristo para a igreja. Agora é importante também você pensar ali no que está registrado dos capítulo 1, onde João narra as coisas que ele viu, ou seja, Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro e com as 7 estrelas na sua mão direita. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. E no versículo 20, ele vai nos dizer o que é estas 7 igrejas, ou o que são as 7 igrejas, e o que são as 7 estrelas. As 7 igrejas são as igrejas representadas no Apocalipse. E as 7 estrelas, que ele se refere ao anjo da igreja, na verdade, representa o governo de uma igreja local que é constituído, estabelecido pelo Espírito Santo de Deus. E essas estrelas, ou esse governo da igreja, ele se encontra na mão direita do Senhor Jesus.
Jesus tem o primado, Jesus é a cabeça, ele que governa o corpo. No capítulo 1 ainda ele fala de saudações e alertas à igreja. As cartas têm como remetente o que é, que era e que há de vir. Jesus, o Todo-Poderoso. As coisas vistas por João, ele mostra Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro, com as estrelas em sua destra. A igreja, com seu governo, sendo orientado, ministrado pelo Espírito Santo. Como já disse, as 7 estrelas, que fala dos anjos, representam o governo de uma igreja local, com o seu presbitério, pastores, presbíteros, bispos ou anciãos e os diáconos. Nós temos também que o Apocalipse nos revela, como já disse, as 3 partes: passado, presente e futuro. As coisas que são se encontram no capítulo 2 e 3. As 7 igrejas representam 7 períodos proféticos da história do cristianismo, desde o seu início até o seu término. Depois você vai então observar nos capítulos 2 e 3 as igrejas que se encontravam na Ásia Menor, onde hoje não existe nenhuma delas: a Éfeso, igreja desejável, igreja conservadora e tradicional; Esmirna, a igreja perfume suave; Mirra, igreja da perseguição; Pérgamo, elevação, uma igreja licenciosa, mesclada à política corrompida; Tiatira, sacrifício de contrição ou sacrifício de tolo, é a igreja romana que anula o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Sardes, o que resta, é a igreja do tempo da Reforma e os movimentos carismáticos, gospel. Temos também Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, amor fraternal, a igreja fiel, verdadeira, que vai ao arrebatamento. Em contrapartida, Laodiceia, que quer dizer julgamento do povo, a igreja ecumênica apóstata, que ficará para a marca da besta e do juízo do Apocalipse. Então nós temos no Apocalipse essas discriminações e uma sequência nos capítulo 4 e o capítulo 5, para logo dar início à grande tribulação a partir do capítulo 6. João, ele sai da terra para o céu, dos capítulos 4 e 5. Ele tem a visão do trono e do livro selado por dentro e por fora. A partir daí, você tem a ausência da igreja, porque vai começar a grande tribulação. E a igreja será tirada antes desse juízo, que é um tempo descrito em Jeremias, em Daniel, Jeremias 30, Jeremias 25, Daniel 9, Mateus 24, fala que esse é um tempo restrito ao povo judeu e aos gentios não convertidos. A igreja não tem nada a ver com esse juízo. Do capítulo 6, verso 1 até o 8, verso 5, nós temos ali os 7 selos do Apocalipse, que começa com cavalo branco, o anticristo; cavalo vermelho, conflitos e guerras; cavalo preto, carestia e fome; cavalo amarelo, morte e perdição. Na sequência vem as almas debaixo do altar, que é o 5º selo, falando do clamor dos mártires e também da igreja que hoje sofre perseguição, oposições, retaliações, privações no mundo islâmico e comunista. E o 6º selo, mudanças climáticas, ou seja, fenômenos destrutivos da natureza. Aí nós temos um breve intervalo entre o 6º selo e o 7º selo, onde os 144 mil serão assinalados. Os fiéis, salvos da grande tribulação, irão testemunhar do Senhor Jesus em oposição ao governo da besta e à sua marca. Capítulo 7, de 1 a 8, e depois os versículos 9 até o 17.
Lembrando que esses 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. Não tem nada a ver com os TJs, mas sim são 12 mil das tribos de Israel que o Senhor irá separá-los à semelhança dos profetas do Velho Testamento. E eles voltarão a pregar o evangelho do reino, conforme está escrito em Mateus 24, 14, que este evangelho do reino, não da graça, que é pregado pela igreja, mas o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim, não o arrebatamento, mas o fim do mundo. Quando esse evangelho do reino voltar à moda antiga, ser pregado nos 4 cantos da terra, no período da grande tribulação e no decorrer dos 1000 anos do reinado de Jesus. Então nós vemos aí o 7º selo logo na sequência. E o que seria o 7º selo? O 7º selo, nós teremos a continuidade dos juízos, que vai então começar uma outra série de 7 juízos. Os 7 anjos e as 7 trombetas. Juízos de Deus, eles serão sem misericórdia para aqueles que não exercem a misericórdia. Primeiro juízo das trombetas é a saraiva e fogo misturado com sangue na terra. 1/3 das árvores e vegetação serão queimados. Na segunda trombeta, uma grande bola de fogo atinge o mar e 1/3 das águas do mar em sangue, como também 1/3 das criaturas que vivem no mar morrerão e 1/3 das embarcações marítimas se perderão. Na terceira trombeta nós teremos uma grande estrela chamada absinto, ardendo como uma tocha. E aí 1/3 dos rios e fontes das águas tornar-se-ão amargas. O homem não poderá usufruir dessas fontes de água. A quinta trombeta é o primeiro ai descrito no Apocalipse. Serão demônios que sairão do poço do abismo para atormentar os homens durante 5 meses. Inclusive, nesse período, a morte fugirá do homem. Será tamanho o tormento e o sofrimento do ser humano na terra, já com a ausência da igreja, é claro. Esses demônios estão aprisionados desde o tempo do dilúvio. Nós temos em 2 Pedro, capítulo 2, versos 4, nós temos em Judas 6, falando sobre esses demônios, e no Apocalipse nos mostra então que esses demônios sairão da fornalha ardente, como de uma fornalha ardente, do poço do abismo. Imagine a fúria que esses demônios eles se encontram e eles irão vir e atormentar o homem sobre a terra. A sexta trombeta já fala dos 4 anjos soltos do grande rio Eufrates. E aí, 1/3 dos homens são mortos. Imagine, hoje a Terra está em torno de 7 bilhões. 1/3 seria mais ou menos o quê? 2 bilhões de pessoas morrendo numa pancada só desses juízos que atormentarão o mundo todo. Mas me parece que eu pulei a 4ª trombeta, que vão ser os astros que governam dia e noite, serão atingidos pelo juízo de Deus, onde 1/3 não produzirá a sua luz, provocando um grande blackout no mundo, e vai ter um grande apagão e o mundo vai se mergulhar em trevas tremendas. Lembram da crucificação de Jesus? Do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Esses juízos vão ser piores ainda. E um dos anjos diz assim: ai, ai dos que habitam sobre a terra. No capítulo 8, 13, capítulo 9, 12, capítulo 11, versos 13 e 14, falam sobre esses 3 ais no Apocalipse. Bom, temos o segundo ai, já que o primeiro são os demônios que saem do poço do abismo, que estão aprisionados desde o tempo do dilúvio. Agora nós temos um segundo ai, que vai ser um grande terremoto, onde a 10ª parte da cidade de Jerusalém será destruída e atingirá aí 7.000
mortos. Capítulo 11, de 13 a 14. A sétima trombeta será a segunda vinda de Cristo à terra, com os seus juízos sobre as nações e também julgamento sobre a nação de Israel. Nisso aí nós temos um intervalo, no capítulo 10 a 11, com verso 14, capítulo 11, verso 14, um intervalo, aonde é narrado para nós o livro doce e amargo. Esse livro doce e amargo, no meu entendimento, fala do evangelho do reino e as duas testemunhas na última metade da grande tribulação. Por que esse livro é doce e é amargo? Porque ele vai produzir esperança de salvação nos que ficarem após o arrebatamento, e é claro, mais da metade do mundo não foi e não será alcançado pelo evangelho da graça, testemunhado pela igreja. E esses aonde o evangelho não tem sido alcançado, é mais da metade da população. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 1.880 idiomas e dialetos no mundo. 3.200 não tem a tradução da Bíblia. Nos países islâmicos, principalmente na janela chamada 10 por 40, aonde há ali um grande cinturão fechado, que não se pode pregar o evangelho, não se tem a liberdade que nós temos no Brasil e em outros países livres, como nos países comunistas islâmicos, está vedado o evangelho. E aí perfaz mais da metade da população que não conhece o plano de salvação. Lugares que nem sabem o que é Natal, o que é Páscoa. Já tem até a Coca-Cola, mas não tem um plano de salvação. E estas pessoas, na grande tribulação, irão, pelos mensageiros do reino, conhecer de Jesus, conhecer o plano de salvação. E muitos, pois diz a Bíblia em capítulo 7 do Apocalipse, que multidões de todos os povos, tribos, nações e línguas virão e lavarão as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, escaparão das garras de Satanás, do governo do anticristo, e alcançarão a salvação mesmo na grande tribulação. Não se surpreenda quando eu falo disso, porque tem gente que pensa que a salvação está na igreja. Não, a salvação está na graça de Jesus Cristo, na obra vicária e expiatória que ele realizou na cruz. Antes da igreja existir, que ela começa em Pentecostes, antes da igreja nascer, no Atos 2, no passado, muitos se salvaram, porque nós temos um grupo de salvos, a partir de Abel até João Batista, que creram na promessa de um Cristo que haveria de vir. Eles não fazem parte da igreja, são amigos do esposo. Então esses, na Bíblia, na escatologia, são chamados de os escolhidos ou chamados do Velho Testamento, que fazem parte da linhagem piedosa de Sete. Né? E nós temos o grupo de salvos, que é a elite principal, os eleitos, a noiva do Cordeiro. E depois que a igreja for arrebatada, ainda vai haver salvação na grande tribulação, e vai haver, obviamente, salvação no período dos 1000 anos de Cristo, quando Satanás estiver aprisionado. E o evangelho vai ser disseminado em toda a terra, e o conhecimento de Deus passará a todos os povos, e as nações irão a Jerusalém aprender o que concerne do grande rei. Tanto em Isaías 2, Isaías 26, Miqueias, Zacarias, várias passagens proféticas nos mostram a respeito do que vai acontecer no milênio, e aí muitos e muitos terão oportunidade de salvação. Daí você já vê que tem 4 grupos de salvos: os salvos do Velho Testamento, os salvos do período da igreja, do tempo da graça, os salvos da tribulação e os salvos do milênio. Conforme eu estava dizendo, nós vimos que há um intervalo no capítulo 10 e 11, na sequência dos 7 selos e das 7 trombetas. E agora a gente começa um detalhe também no capítulo 12, Miguel e os seus anjos guerreiam contra Satanás e os seus anjos, no capítulo 12, de 1 a 17, e se misturam aí também nessa passagem do capítulo 12, passado, presente, futuro, de Israel, a mulher perseguida. Essa mulher do capítulo 12, muitos atribuem ser Maria ou a igreja, seja a igreja de Cristo ou a igreja romana, católica. Não, não é. Essa mulher do capítulo 12 se refere a Israel,
que dá à luz a um filho homem, varão, Jesus Cristo. Então está falando mais especificamente da nação de Israel. É claro, obviamente, que Maria, a virgem que concebeu o Messias, o Senhor Jesus, é da descendência de Israel, sim, mas não se refere especificamente à mulher Maria, mas sim à mulher Israel, Israel que dá à luz ao filho varão, que já estava lá prometido em Isaías, capítulo 7, capítulo 9. E o dragão vermelho não tem nada a ver com a China ou coisas desse gênero, mas está se referindo ao grande dragão, o arqui-inimigo de Deus e o grande inimigo adversário de Israel e da igreja, Satanás. Bom, terminando esse capítulo 12, a gente entra no capítulo 13 do Apocalipse, falando sobre duas bestas, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. A besta do mar, capítulo 13, de 1 a 10, é o anticristo, ou seja, um líder político que sai dos gentios. E a outra besta, do capítulo 13, de 11 a 18, fala-nos do falso profeta. E eu poderia dizer para você que esse falso profeta é um líder religioso e ele sairá dos judeus. E tem mais uma indicativa muito interessante na Bíblia, quando você lê em Gênesis a respeito das bênçãos de Jacó sobre os seus 12 filhos. Você encontra ali em Gênesis 46, deixa eu localizar aqui rapidinho para você a passagem bíblica, que mostra que esse falso profeta, que será o braço direito do líder político, o anticristo, ele além de sair de Israel, ser um judeu, nos parece que a Bíblia ainda mostra de qual tribo de Israel que ele será, esse governante mundial que sairá provavelmente das tribos de Israel, mais especificamente da tribo de Dan. É Gênesis 49. Gênesis 49, no versículo que nós temos aqui, o 16, dizendo as bênçãos de Jacó sobre os seus filhos. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Olha só agora, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Isso nos faz lembrar da falsa aliança que o anticristo vai fazer com a nação de Israel por 7 anos. E na metade do tempo ele quebrará essa aliança e mostrará suas unhas, e para que de fato ele veio. E nós vemos a semelhança de tudo isso com a tribo de Dan em Gênesis 49, versos 16 ao 17. E mais uma coisa muito interessante que nos revelam a palavra de Deus. Se você tiver um pouquinho de paciência, deixa eu me certificar em qual capítulo de Ezequiel que se encontra a passagem que vai falar mais especificamente desse falso profeta. Localizei. Ezequiel 21, versículo 25. Olha o que diz a palavra. E tu, ó profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Falando do anticristo e da grande tribulação, ímpio e príncipe de Israel. Então, ao meu ver, tudo indica que a besta que sobe da terra, essa terra fala da terra de Israel, será o falso profeta, um líder religioso que sairá dos judeus e provavelmente da tribo de Dan, que vai ser o braço forte do anticristo, a besta que sobe do mar, um líder político que sairá das nações gentias, tudo provavelmente da União Europeia, aquelas 10 confederações de reinos que entregará o seu domínio, poder e autoridade ao anticristo.
Prosseguindo então, nós vamos encontrar no capítulo 14 o Cordeiro e os seus remidos da grande tribulação no Monte Sião. Temos também no capítulo 14, de 6 a 12, 3 anjos e 3 mensagens do juízo de Deus. Capítulo 14 ainda encontramos os mártires, mortos bem-aventurados. Também temos no capítulo 14, de 14 a 20, a ceifa e a vindima de sobre a terra, ou seja, juízos preparatórios para o milênio. Então os anjos estarão preparados para o dia e a hora que exercerão os últimos flagelos sobre a terra. Nós temos 7 selos, 7 trombetas, e nas 7 taças, que começam no capítulo 16, vai ser ali aonde será consumada a ira de Deus e o terceiro ai, que nós já vimos no Apocalipse. A respeito dos 3, nós temos os demônios que saem do abismo, nós temos aquele grande terremoto que provavelmente atingirá a escala acima de 10,5, um terremoto tremendo que vai destruir a cidade também de Jerusalém, e haverá muitos mortos. Iniciando então a consumação da ira de Deus, capítulo 15, verso 1 ao 16, 21, as 7 taças. A primeira taça será uma chaga maligna nos homens. De todas as enfermidades, epidemias que nós temos no mundo hoje, como AIDS, como o câncer, a cólera, a ebola e tantas outras, uma chaga, uma enfermidade pior acometerá os homens e a ciência não encontrará solução para elas. Primeira taça da ira de Deus, uma chaga maligna nos homens. Apocalipse 16, 2. Na sequência, segunda taça, o mar em sangue. Terceira taça, rios em sangue. Quarta taça, um calor abrasador. Está lá em Apocalipse 16, 8. E Isaías 30, 26 fala que o sol aquecerá 7 vezes mais. Imagine só, um calor tremendo que os homens vão xingar, amaldiçoar o nome de Deus por causa da praga do calor, que não vai somente provocar incêndios florestais, mas cânceres tremendos no ser humano de pele. A quinta taça, juízo sobre o trono da besta, um reino tenebroso. A sexta taça fala do rio Eufrates, abrindo caminho para os reis do Oriente, preparando-os para a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon não é a batalha final, como muitos pregadores dizem. Na minha concepção, a batalha do Armagedon, à luz da Bíblia, numa ordem cronológica, ela acontecerá no final da grande tribulação, antes do milênio e, consequentemente, do fim do mundo. Então, a batalha do Armagedon é a terceira guerra mundial. Vai haver a quarta guerra mundial também, que será a batalha final do dragão contra o leão da tribo de Judá no final do milênio, onde vai haver a destruição total, generalizada do mundo e de tudo que agora existe. A sexta taça, o rio Eufrates, abrindo caminho para os reis do Oriente, para a batalha do Armagedon. Que essa batalha do Armagedon, também ela fala lá em Joel 3, que será no Vale do Megido, ou no Vale de Josafá. No Vale do Megido acontecerá uma grande batalha, aonde a mortandade vai ser tamanha que descreve os profetas que o sangue subirá até a altura do freio dos cavalos e percorrerá uma extensão de cadáveres estendido sobre a terra de 1000 estádios, ou seja, 320 quilômetros. É como se fosse aproximadamente, vamos dizer, quase que de Itaperuna ao Rio de Janeiro, ou de Vassouras a São Paulo, né? Aproximadamente, para você ter uma noção. Imagine 320 quilômetros de cadáveres estendido pelo chão. De tamanha que será o confronto de guerras químicas, biológicas e de tantos armamentos bélicos poderosíssimos, acontecerá nessa batalha do Armagedon, a terceira guerra mundial.
e ainda depois, no final do milênio, quando Satanás for solto e ele reunir os 4 cantos da terra, vai ser a batalha final, a 4ª Guerra Mundial, que vai ser com a destruição dos céus, da terra, de tudo que neles há. E Deus criará um novo céu, uma nova terra para os remidos, aleluias, glória a Deus. É muita informação, então deixa eu correr. A trindade satânica, nós temos no capítulo 16, verso 13 e 14, o dragão, a besta e o falso profeta. Espíritos de demônios fazendo prodígios e instigando os governantes para a grande batalha, a 3ª Guerra Mundial, que também vai estourar pela questão da água, mais do que pelo petróleo. Uma outra coisa que também devemos falar, a 7ª taça, que eu ainda não falei, um grande terremoto, como jamais visto, e uma chuva de saraiva, com pedras do peso de 1 talento. Sabe o que significa isso, varão? Significa pedras que cairão do céu, sabe-se lá a que velocidade, e a extensão tremenda do efeito disso, pedras que equivalem a 25 a 45 quilos caindo do céu. Pedras, imagina, saraiva e fogo misturado, caindo sobre os homens, sobre as vegetações, lavouras, sobre animais, propriedades, enfim, será um horror. Capítulo 16, do 17 ao 21. Vale a pena nos abrigarmos no esconderijo do Altíssimo, adentrarmos para dentro da arca do século 21, que é o Senhor Jesus, nosso Salvador. Capítulo 17, 18, fala da Babilônia mística, religiosa, da Babilônia comercial e política. Temos aí a visão da grande prostituta assentada sobre a besta e a visão do juízo definitivo da grande Babilônia espiritual, que descreve o Apocalipse 17 e o Apocalipse 18. Agora, no capítulo 19, já adentrando na reta final do Apocalipse, nós temos as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento de Cristo e a sua igreja. Enquanto na terra, os flagelos do Apocalipse, a grande tribulação para os judeus e gentios que não se arrependeram, que não subiram no arrebatamento, a igreja nos céus comemorando o casamento de Cristo com a sua igreja. Glória a Deus. Apocalipse 19, de 4 a 10. E no capítulo 19, de 11 a 21, nós temos a descrição do Senhor Jesus montado num cavalo branco, com a espada na coxa